Isto é um Art Attack. Isto é outro Art Attack. Este é o Art Attack. Olá, bem-vindos ao Art Attack. Eu sou o Pedro, estou aqui para te provar que não precisas de ser um grande artista para fazeres verdadeiras obras-primas. Então, ao ataque. Bem, tu já alguma vez tiveste assim um sonho completamente impossível? Por exemplo, ter um tubarão como um animal de estimação, ou até mesmo uma baleia, ou mais extravagante ainda, uma sereia ou um cavalo marinho. Pois é, parece impossível, mas aqui no Art Attack nós conseguimos satisfazer o teu desejo. Repara bem, temos aqui estes fantásticos animais de estimação aquáticos, um tubarão em miniatura, assim dentro de um frasco, mas se quiseres ser ainda mais extravagante, por exemplo, tens aqui uma sereia, assim também dentro de um frasco, ou ainda este fantástico cavalo marinho. São muito giros e muito fáceis de fazer. Para começar, vais precisar de um frasco vazio que esteja limpo. Temos aqui vários exemplos e temos aqui este que vamos utilizar. Então repara bem no primeiro passo. Pegas num pedaço de plasticina e coloca-o no fundo do frasco. E podes usar a ponta de um bocado de um pincel para te ajudar a fazer isto. Assim. E deve ficar mais ou menos com 2 cm de espessura. Isto vai ser o mar. Por isso não precisa de ser muito perfeitinho. E depois de teres feito isto, vais precisar de desenhar aquilo que queres guardar dentro do frasco. Pode ser aquilo que tu quiseres e quanto mais estranho, melhor. Vê bem. Faz o teu desenho numa folha de papel. Este animal doméstico submarino vai ser um tubarão. Faz com que seja do tipo banda desenhada. E não te esqueças que tem que caber no frasco. E que tal um baú do tesouro e algumas algas? Para decorar o frasco. Pois eu sei o que é que tu estás a pensar, mas então se eu puser água dentro do frasco com o tubarão de papel, ele vai se desfazer completamente. Tens toda a razão. E por isso vamos ter que usar este truque fantástico Art Attack, utilizando várias embalagens de plástico. Vamos utilizar esta. Então repara bem porque esta parte é fantástica. Coloca a tampa de plástico por cima do desenho e copia todas as partes. Não te esqueças de usar uma caneta de tinta permanente para não sair com água. Quando tiveres copiado todas as partes, vira a tampa ao contrário, já vais perceber porquê, e pinta tudo muito bem com tinta acrílica. Tinta acrílica é o ideal porque depois de seca é à prova d'água. E cá está pintado e completamente seco, assim, e se virares ao contrário, repara bem, consegues ver as linhas a preto. Agora o que tens de fazer é recortar estes elementos, já temos aqui as algas, o tesouro e o tubarão, e se reparares bem no tubarão, deixamos aqui uma pequenina tira de plástico, já vais perceber para que é que serve. Agora está na altura de pormos tudo isto debaixo da água, repara bem. Arranja tudo dentro do frasco. Pressiona as algas na plasticina à frente do baú. Outra dica engraçada é pressionar os pedacinhos de fio verde na plasticina para fazer mais algas. Agarras nos pedacinhos de fio e é só colocar aqui no fundo do frasco. Quando puseres água vai ficar muito bem. Agora pega num animal de estimação e cola a tira de plástico ao meio da tampa do frasco. Com fita cola. Finalmente, enche o frasco com água. E como prendeste o tubarão à tampa, quando fechares a tampa, olha só, parece que ele está a nadar.
E aqui está, finalmente o teu desejo que parecia completamente impossível foi realizado. Temos aqui o nosso tubarão de estimação, olha só, para ele tão querido, aqui a nadar dentro do frasco. Muito giro. Mas podes fazer outros tipos de animais. Repara nestes exemplos que temos para ti. Um girino. No que é que será que ele se vai transformar? Está um pouco solitário aqui dentro. Ou então este, um bocadinho mais extravagante, um polvo gigante, que foi reduzido e foi posto aqui dentro do frasco. Também muito engraçado. Ou que tal um cardume inteiro? Olha só, aqui estão todos os peixinhos a nadar dentro do seu frasquito. Muito giro. Já sabes, experimenta e faz o teu próprio animal de estimação submarino. Bem, que arte ataque subaquático tão giro! Olá, sou eu de novo, o cabeçudo! Eis como fazer o teu animal de estimação subaquático. Pega num frasco bem limpo e coloca uma bola de plasticina no fundo. Desenha o teu animal subaquático e o seu meio ambiente, como algas ou um baú, e fá-los bem pequenos, assim, tipo banda desenhada. Depois, copia os desenhos para plástico transparente e não te esqueças de usar uma caneta de tinta permanente. Depois de fazeres isto, vira a tampa e pinta com tinta acrílica. Quando a tinta estiver seca, fica à prova d'água e vais poder recortar tudo. Certifica-te de que deixas uma tira de plástico no topo do teu animal de estimação. Pressiona as algas na plasticina e até bocadinhos de fio verde para as plantas. Depois pega na tira de plástico e cola ao meio da parte de dentro da tampa. Finalmente, enche com água e aqui tens o teu animal de estimação subaquático. Nada mal! Este tubarão a mim não me assusta, porque não há maneira dele fugir do frasco, pois não? Já sabes que o nosso amigo Mãozinhas consegue fazer maxi art attacks com quase tudo. E aqui há dias ele decidiu fazer um maxi art attack com materiais super sofisticados e super glamourosos. Agora vê se consegues descobrir o que é que ele fez e onde é que utilizou estes anéis. Então, repara bem.
Espetacular! E visto onde é que ele usou os anéis? Vamos lá ver. Ali estão mãozinhas a retirar dos dedos, a colocá-los com muito cuidado. E o que é que estarão a fazer? Ahá! A joia no umbigo da odalisca. Espetacular, mãozinhas! Às vezes achas difícil dar profundidade aos teus desenhos? Nós vamos ensinar-te aqui um efeito fantástico. Chama-se pintura gradual. E é quando gradualmente vais tornando a pintura mais leve do topo até ao fundo. Temos, por exemplo, aqui esta paisagem com umas montanhas e vamos aplicar-lhe esta técnica da pintura gradual. Repare bem. Mistura guache azul com um pouco de água, assim, e tinta cor-de-rosa. E se levantares um pouco a tua folha, a pintura torna-se mais fácil porque a tinta é aguada. Pincela a tinta de um lado ao outro do papel e vê como escorre devagar. Depois gradualmente vais juntando mais água à medida que vais pintando. Junta a água à medida que desce na folha para tornar a cor mais clara. E a tinta fica assim com um tom difuso que vai parecer mais um céu. Deixa secar deitado e aqui está. E quando estiver seco, podes pintar as montanhas nubladas, mas vais precisar de 3 tons diferentes de azul. Para as montanhas mais distantes, um azul bem aguado. Para as montanhas intermédias, um azul médio também. E para as montanhas mais próximas de ti, um azul escuro. Se não tiveres um azul escuro, podes sempre juntar um bocadinho de preto. Então, repara bem. Começa com as montanhas à distância. Pinta gradualmente como fizeste outra vez, começando pelo topo e fazendo-as mais claras à medida que vais descendo na folha, pondo mais e mais água. Quando chegares à parte de baixo das montanhas, podes secar alguma tinta com um lenço de papel. Assim. Antes de passares ao próximo passo, tens que te certificar que o desenho está bem seco, porque senão as montanhas vão ficar uma confusão. Agora, para as montanhas do meio, tens que usar um azul, mas com menos água. Repara bem. Mais uma vez, começa no topo e, à medida que vais para baixo, vai adicionando água. E mais uma vez, podes secar alguma tinta na base. Quando estiver seco, podes fazer as montanhas que ficam em frente com um azul bem mais escuro. Mais uma vez começas em cima e vai descendo e adicionando água. Assim. Faz o mesmo do outro lado e no final seca a base com um lenço de papel. Cá está. E quando estiver seco, fica assim uma linha de montanhas, uma cordilheira nublada e misteriosa. E para ficar ainda mais misteriosa, por que não acrescentares, por exemplo, aqui um castelo em silhueta? Mas podes usar, por exemplo, outras cores para fazer mais paisagens misteriosas. Neste caso temos aqui um rancho do faroeste com tons de castanho. Ou ainda, neste caso em tons de rosa e roxo, um castelo encantado. Também ficou muito giro. E para finalizar, aqui uma cidade num vale em tons de azul e roxo e ficou maravilhoso. Por isso já sabes, experimenta e faz as tuas pinturas graduais para dar profundidade aos teus desenhos. Experimenta! Uau! Que dica tão útil! Cria profundidade nas tuas imagens e pinta montanhas nubladas gradualmente. Eu também tentei fazer o mesmo nas minhas montanhas. Queres vê-las? Olha bem para isto. Mas as nuvens transformaram-se em nevoeiro e não consegui ver mais nada.
Já reparaste que todos os teus amigos têm nomes diferentes e personalidades diferentes? Por exemplo, o Ricardo adora jogar futebol, o Miguel gosta imenso de cinema, a Vanessa adora jogos de computador. Pois é, então por que não experimentares fazer uma moldura completamente personalizada? Vou-te explicar. Tenho aqui este exemplo, neste caso tem o meu nome, diz Pedro, e depois tem alguns elementos relacionados com coisas que eu adoro, neste caso de música, instrumentos musicais e notas musicais. Então vamos lá fazer uma moldura personalizada, mas vamos começar por fazer uma moldura Art Attack. Olha só, esta diz Art Attack e depois tem tubos de tinta, pincéis, enfim, coisas a ver com o nosso programa. Para começar, vais precisar de pedaços de cartão. Temos aqui pedaços de cartão de vários tamanhos e é aqui que tu vais desenhar. Então vamos lá começar a fazer a nossa moldura personalizada Art Attack. Desenha um elemento para a tua moldura que tenha o tema Art Attack. Que tal uma moldura daquelas que vemos às vezes nos quadros antigos? Assim. Vamos então fazer alguns elementos Art Attack. Um tubo de tinta espremido e, é claro, lápis e pincéis. E não te esqueças de fazer o nome em letras gordas ou então num estilo que se adapte à tua moldura. Cá está. E agora que desenhaste, tens que recortá-los. Aqui estão eles já recortados. Ah, mas antes de colar, precisas de pintar. E é isso que vamos ver. Repara. E que tal pintar a moldura de dourado? A palavra arte fica bem em vermelho vivo. Verde para o lápis, assim bem pintadinho. E depois de pintadas, as partes da tua moldura vão ficar assim, olha só, já estão bem pintadinhas e podes realçar alguns detalhes com caneta preta para dar aquele ar super profissional. E depois é só colá-las, mas primeiro vais precisar de um pano de fundo, que neste caso pintámos de azul, é um pedaço normal de cartão que foi pintado de azul. Ah, e precisas também de uns bloquinhos de cartão, assim, são 3 pedacinhos, assim, 3 quadradinhos colados uns aos outros. E depois vais fazer o seguinte, repara bem. Agora estamos prontos para montar a moldura. Cola um bloco em cada canto. E vai parecer mesmo 3D. Colocas a moldura por cima, assim, e faz alguma pressão. Agora arranja todos os outros elementos na moldura. Faz com que pareça que todos estão em relevo. Aqui está Art Attack. E o tubo de tinta aqui em baixo. E depois é só colar tudo. E aqui está uma fantástica moldura personalizada com os teus gostos e o teu nome. Neste caso temos aqui Art Attack, com coisas que têm a ver com o programa, como lápis, pincéis e tintas. Ficou muito giro. Mas podes fazer outros exemplos com diferentes nomes e diferentes gostos. Por exemplo, temos aqui o Vítor. Bem, o Vítor é maluco por hipismo e então a moldura dele tem a ver com hipismo, com cavalos e tudo. Ou então a Andreia, que por exemplo é maluca por moda, ficou também muito engraçado. O André adora cinema e tem ali a câmara de cinema, a claqueta, as estrelas, os projetores, ficou também muito giro. Já o Gonçalo adora comida, adora cachorros, gelados, batidos, frutas, tudo. E o Ricardo, que é muito amigo do Gonçalo, adora desporto. Desporto, todos os tipos de desporto. Adora rugby, automobilismo, futebol. O desporto é a cara do Ricardo. Por isso já sabes, experimenta e faz tu também estas molduras personalizadas Art Attack. Bem, não temos tempo para mais Art Attacks, mas esperamos-te no próximo programa, porque nós aqui ensinamos-te que não precisas de ser um perito para seres um grande artista. Então até lá, tchau!